Fala, pessoal. Bom, agora vamos dar um pouquinho de continuidade. Vai ser um pouquinho redundante, mas eu acho importante a gente entrar um pouco mais no detalhe. Então, na aula passada, a gente falou um pouco sobre, né, o contexto, Lake House, um pouco da visão, um pouco de forma geral. Eu acho que, tendo eu que deu para vocês terem uma clareza, tanto das problemáticas, tanto também dos pontos super positivos. Antes da gente entrar um pouquinho da parte de recursos essenciais, eu queria só comentar que a arquitetura Lake House que a gente está trabalhando aqui, ela está muito em cima de Delta, por trás dos panos da brincadeira. Eu acho que o que é um dos recursos assim, né, um formato de arquivo open source maravilhoso, nos ajuda demais, porque ele já tem uma série de possibilidades dentro dele, de padrões, configurações que ajudam muito a você otimizar, a limpar, a performar. Então é muito legal. Mas é muito importante que vocês tenham em mente, né, que a nossa arquitetura Lakehouse aqui está baseada dentro da Azure e dentro muito usando Delta. Eu acho que um outro item importante, né, já entrando um pouco nos recursos que eu comentei, a gente está falando de Data Lake. Data Lake é um baita item importante, né, eu estar utilizando um Storage Account Gen 2, tá com namespace hierárquico ativo, é, e principalmente é basicamente isso, né? Quando a gente fala de Data Lake, normalmente a gente tem quebras dentro do Data Lake, didaticamente falando, é, no sentido de bibliografia, normalmente se quebra, né, no Bronze, Silver, Gold. Outras empresas vão trabalhar com outros tipos de nomenclatura. A nomenclatura de fato pouco importa. Eu acho que a grande brincadeira dessas três camadas dentro de um Data Lake é a gente falar um pouco sobre o dado em si, né? Poxa, o dado que está no Gold normalmente é o dado que vai estar sendo disponibilizado dentro de um Power BI, de uma aplicação, e o dado que está num Silver é um dado que está não tão granular, né? É um dado que ele é mais completo, mais robusto, ele já está limpo de uma forma geral, pronto para uso, mas é um dado que está agregando uma série de itens, né? Um dado muito bem é, parrudão. E quando a gente vai para o Gold, que eu comentei, ele está na aplicação e normalmente é um dado mais granular, que se pega pedaços, né, partes. E a parte do bronze, normalmente é uma parte mais. Até aí vai de cada um, né? Tem empresas que só colocam os dados intocados lá dentro. Puta, colocou o Excel, puxou o Excel, já joga lá dentro, é do bronze. Às vezes o cara, sei lá, ou então ele deixa o dado da mesma, né, somente intocado ali. Ah, putz, eu puxei, converto isso em delta, tá ali bonitinho, acabou, é o dado original da forma que é, só o formato que não, porque o formato eu deixei ele um pouco mais bem performático. É, Normalmente essas três arquiteturas dentro de uma estrutura Lakehouse, na minha experiência, é o que é mais interessante justamente isso, de você tentar sempre padronizar todos o formato de uma forma única em Delta. Claramente você tem coisas que você não vai conseguir, tipo imagem, vídeo, áudio, realmente não faz sentido. Entretanto, quando a gente fala até de vídeo, vídeo que é importante comentar, né? Existem data lakes específicos, o próprio YouTube, ele é ele tem um armazenamento de vídeos muito bem trabalhado para empresas e eu até já traria que é muito mais interessante trazer sobre o armazenamento do seu vídeo dentro do YouTube do que um data lake, dependendo da forma que você for trabalhar. Mas o grande ponto é falando de data lake, né? Data lake, ele é, que nem a gente comentou, um recurso essencial, né? Ele vem trazendo justamente essa brincadeira que você pode comportar uma série de formatos e dados estruturados, semi-estruturados, não estruturados, todos dentro de um mesmo recurso. É isso que importa. E dentro desse recurso você pode dividir da forma que você entender que faça sentido. E dentro desse recurso, idealmente, o formato padrão dentro de uma arquitetura Lakehouse é que você trabalha aqui no nosso papo com Delta. Beleza? Então, Data Lake eu acho que tá bem claro, que é um dos recursos essenciais. Segundo recurso essencial aqui, que eu acho que também está bem claro, é o formato Delta. O formato Delta a gente vai estar trabalhando dentro do próprio Data Lake. Quando a gente vai criar a tabela lá dentro, criar um dado lá dentro. Putz, fui, peguei a API, puxei a dado daquela API, trabalhei o JSON, etc. No final, eu tenho um dado. E esse dado, imagine que ele está no data frame, da forma que for, no Spark Frame lá, no Spark Data Frame. E você, meu, vai salvar isso no formato Delta, dentro do Lake. Acabou. Né? Que não que eu tinha comentado, quando você vai salvar isso do formato Delta, já tem várias configurações do próprio Spark, mas também do próprio Delta, como você pode fazer essa brincadeira acontecer.
Então, o Delta mesmo, ele é cara, assim, um formato absurdo de se trabalhar, muito importante, muito moderno. É, tem um pessoal que me questiona, né? Cara, por que não trabalhar com parquet? Porque Delta é muito melhor que parquet. É, por exemplo, cara, eu quero voltar no tempo. Eu quero ver a versão de ontem. Eu deletei. Eu fui lá e deletei a tabela. Eu quero ver a versão de ontem. Cara, você deletou a tabela do espelho. A versão de ontem tá ali, intacta. Tá lá no Lake, tá bonitinha. E aí o Delta vai fazer um select from as lá, travel time, back. Tem um selectzinho, depois eu vou deixar aí pra vocês, que é justamente o travel time lá dele. Ele, você consegue viajar no tempo do dado. Você consegue voltar em versões anteriores. Você consegue fazer todas as operações em cima dele. Então você consegue fazer append, você consegue, cara, cara, você consegue fazer replace em cima dele, você consegue, né, fazer overwrite, você consegue fazer o que você quiser. Ele não tem limitações como o Parquet tem. É, então, ele também já tem um log próprio, né, do dado. Cara, você, que nem eu comentei, a parte toda de otimização, de recursos próprios de otimização, de performance, para você criar ordenações dentro do dado, para você também já criar toda a parte de particionamento. É muito tranquilo, muito bom, muito bem montado. Cara, é assim, anos-luz. E aí, cara, e o formato Delta, nada mais é, né? Acho que a estrutura dele, ele abstrai o parquet de uma forma mais inteligente. Né, de uma forma bem simplista, porque quando você vai salvar a tabela no formato Delta, ele vai salvar ela em parquezinhos. Então, você não deixa a tabela com parquet. Aí que tá. Quando você, pô, Igor, tá bom, por que não CSV? Por que não Avro? Porque, cara, aí é outro papo. Aí a gente tá falando já no papo de performance, acho que é um papo super legal, aliás. Tem, tem pesquisas e tem nos fóruns o pessoal traz muita visão do tipo, puta, CSV é mais rápido do que Parquet. E aí traz uma série de visões e questões, etc. Mas antes só a velocidade, né? Eu não tô nem dizendo que na minha visão não é. Mas não é só isso que importa. Também a parte do próprio armazenamento em si, né? Você tem 10 teras, então você tem um dado que, cara, num formato Delta você conseguiu compactar ele de uma forma absurda. No formato CSV, não. Você está pagando por isso. A leitura, a escrita, o armazenamento, são itens que você paga. Então, muito importante, eu acho que esse papo da gente está trazendo, né, o Delta, né? Então, falei muito do Lake, essencial. Estou falando bastante do Delta, recurso essencial para o nosso arquitetura Lakehouse, beleza? Próximo item, Databricks. Databricks, que eu comentei, é um gerenciador de computação. Nele você vai conseguir criar seus códigos. Você vai conseguir codar em Spark. Olha que loucura, que legal. Você vai conseguir trabalhar em SQL com Spark nativo. Ou seja, você vai trabalhar em SQL normal e ele vai fazer a tradução disso, ele abstrai o seu SQL para Spark. Você consegue trabalhar com Python, você consegue trabalhar com Scala, você consegue trabalhar em R. Não que eu recomende, não recomendo, mas dá. Você consegue personalizar sua computação 100%. Você consegue trabalhar com um código. Você coloque 8 RAM naquele código e ao mesmo tempo você consegue colocar 300 RAM naquele código. Você consegue trabalhar aquele código com GPU e aquele código com CPU e um outro código com TPU. Você consegue fazer o que você quiser. E tudo isso personalizado. O Databricks, então, você consegue fazer com que centralize o código nele. O Databricks conecta com o GitHub, com todo o DevOps por trás. Ele faz acontecer a brincadeira da computação. O Databricks, ele é o cara que vai conectar no Data Lake, ele que vai fazer o permissionamento também do Data Lake, ele que vai garantir que o dado esteja ali presente, ele vai fazer o espelhamento. O Databricks, ele é o cara que também vai garantir que os seus usuários consigam visualizar o dado num formato tabular, substituindo o Warehouse. O Databricks é essencial na nossa brincadeira. Pô, Igor, se eu trabalhar com SQL Server, eu consigo também conectar no Lake no formato Delta. Consegue mesmo. Consegue. Entretanto, no SQL Server, você não vai conseguir codar. Você não vai conseguir fazer esse nível de personalização de computação. Você não vai conseguir ter toda essa brincadeira que eu estou comentando com você no Databricks você consegue.
Então, nessa arquitetura Lakehouse que a gente está falando, o Databricks ele é um recurso, sim, essencial para a gente fazer acontecer de um formato personalizado, de alto desempenho, baixo custo e etc. Beleza? É, falei Data Lake, falei Databricks, falei do Delta. Gente, esses são os três recursos essenciais. Vou trazer um bônus, que é importante. Estamos falando da Azure, estamos falando de recursos, estamos falando de uma arquitetura. Igor, quero schedular, cara. Beleza, entendi todos os seus pontos. Achei massa. Faz sentido. Mas eu quero schedular. Eu quero fazer com o meu jobzinho. Eu quero fazer meu job rodar. Eu não quero ir lá rodar na mão. Bom, então vamos lá. O Databricks tem o schedulador. Você pode fazer isso pelo próprio Databricks se você não adiciona nenhuma ferramenta nessa brincadeira. Eu aconselho? Não. É, eu acho que, nesse caso, nem tudo o Databricks resolve. E aí você entra naquela mesma problemática lá do Data Warehouse. Nem tudo ele resolve. Ele tem limitações. Quando você vai fazer o Databricks se conectar, por exemplo, com um. Deixa eu pensar. Você vai fazer o Databricks. Databricks bate numa API? Bate, que você vai codar. Ele bate no SFTP? Bate, que você vai codar. Ele bate em banco? Bate, que você vai codar. Tudo que você vai codar. Só que, cara, tem algumas coisas que nativamente funciona melhor. Mas vou dar um exemplo. Você tem seu Databricks, você tem um banco, esse banco está numa nuvem, sei lá, da Oracle. E aí você tem um banco lá dentro da nuvem da Oracle. E você precisa bater e puxar o dado. É só fazer um select do dado lá e trazer para cá. Quando você vai fazer isso no código, você tem que ter driver lá do JDBC para trabalhar isso com o Spark, tem que fazer a conexão bonitinha. É mais canseira, é canseirinha, é canseirinha. Fazer todas, né, as etapas da instalação do driver bonitinho. Não é tão tranquilo. Dá pra fazer? Super dá. Mas, cara, você só quer fazer um select. Então, tem recurso que faça isso melhor? Tem. Tem. Eu já vou trazer qual. Mas eu vou trazer uma outra problemática. Você tem uma série de pipelines, né? E eu já estou trazendo que tem possibilidades que Xcódigo, né, de uma forma visual ali, num formato mais hands-on, mais interativo, você consegue fazer um dois assim, ó, um dedo. Assim, um estalar de dedo tá feito. Então, se eu estou dizendo que já tem uma ferramenta que também faz isso, o que vai acabar acontecendo é que seus usuários vão estar tendo pipelines, né, dentro do Databricks que rodam código a cada X tempo e pipelines nessa outra ferramenta que rodam código a cada X tempo. E aí você imagine que você também tem lá outros recursos com outra ferramenta, que também tem uma parte nativa que roda também e também tem pipelines lá dentro. Olha que loucura. Você começa a caminhar para aquela problemática da descentralização, porque puta, quebrou o dado no lugar tal. Ah, mas onde está esse pipeline? Ah, o Bricks não tá. Puta, vamos ver na outra. Ah, a outra não tá. Puta, vamos ver na. Ah, tá aqui. Então, olha que louco, né? Você tem que ir rodando. E isso, naturalmente, tende-se a expandir. Isso é muito ruim para o seu time, para os seus colegas, para você. Então, esse meu recurso extra aqui que eu vou trazer, do Scheduler, é um recurso que já traz nativo uma série de possibilidades de conectores. Ele vai conectar com o Bricks, que é o Data Factory. Então, o Data Factory ele é um cara que você vai chamar os jobs do Bricks, vai fazer rodar. Tudo vai rodar, que é uma beleza. Putz, quero rodar nativo aqui para conectar nessa nuvem lá da Oracle, nesse banco da Oracle. Roda, não tem problema. Vai ter um pipeline só para isso. Vai estar lá. Tudo centralizado nesse recurso. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu ainda não vi nada, nada. Eu tenho só uma exceçãozinha, mas que você não consiga rodar dessa forma, nesse formato. 99,9, eu vou dizer 100, não vou dizer 100, mas 99,9% das coisas que você vai trabalhar, você vai conseguir centralizar dentro do Data Factory. E o Data Factory tem visualizações muito sensacionais, os pipelines rodando, de como rodam, de todo o tempo deles,
das rodadas passadas, das rodadas futuras, de como que a coisa está em real time, dos erros que estão dando. Então ele também já traz o erro para frente, você consegue já, sem entrar no pipe que quebrou, ele já diz o que quebrou, como quebrou, já diz tudo. Ele já te dá uma visão muito legal, ele te dá estatísticas muito legais. Então, dentro dessa arquitetura Lakehouse, na Azure eu indico de olho fechado o Data Factory, acho que é uma ferramenta assim, cara, nunca vi igual no sentido de scheduler. E algumas conexões nativas. Absurda, absurda, absurda. Parênteses, muito importante. Dentro dela tem um recurso chamado Power Query, que você consegue fazer TLs e ele é tipo um Xcode e você não precisa codar. Não recomendo. Não recomendo. Beleza? Depois entra nos detalhes porque é, mas não recomendo. Acho que a ferramenta ela é absurda na parte de scheduler. Ela é absurda. E ela é absurda também na parte de algumas conexões nativas, é surreal, assim, tipo, vai bater no SFTP, mano, em 2000 tá feito, vai bater em qualquer banquinha aí, em 30 segundos tá feito, é surreal, beleza? Gente, esses são os recursos essenciais da Architecture Lakehouse, espero que eu tenha dado mais clareza, espero que em algumas coisas foi redundante, é pra ser, pra entrar mais na mente, pra vocês pegarem um pouco da visão, e, gente, é isso, beleza? Acho que próximos passos vão começar então em hands-on. Vamos começar um pouco, eu já mostrar pra vocês como que vão criando as coisas, vão subindo, vão fazer acontecer. Beleza? Valeu, falou.